Olá, vamos direto ao ponto. Imagine a situação de uma pessoa ser acusada de um crime. Diante do poder gigantesco do Estado, qual é a principal proteção que ela tem? No Brasil, essa proteção é muito clara e tem nome. São os princípios do contraditório e da ampla defesa. E hoje, a gente vai desvendar como esse verdadeiro escudo de todo cidadão funciona na prática. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o que é esse escudo do cidadão. Depois, passamos pela fase de investigação e pelo comecinho do processo. Aí vamos ver a defesa em ação, o que acontece quando a regra falha e, por fim, o mais importante. Porque tudo isso é essencial para a justiça e para a nossa democracia. Vamos nessa? Para começar, vamos tentar fugir um pouco do juridiquês, tá bom? Contraditório e ampla defesa não são só termos técnicos, não. Pense neles como as regras do jogo, sabe? Um jogo que precisa ser justo. São eles que garantem o equilíbrio quando um único indivíduo precisa enfrentar todo o aparato do Estado numa acusação criminal. Mas, afinal, qual é a diferença entre os dois? Parece a mesma coisa, né? Mas tem uma diferença sutil e importante. O contraditório é sobre participação. É o direito de saber exatamente do que se está sendo acusado e de poder responder a cada prova, a cada alegação. Já a ampla defesa é sobre ter as ferramentas para isso. É o direito de usar tudo que a lei oferece, como testemunhas, perícias, recursos, tudo para construir a defesa. Então, um garante a voz e o outro garante as armas para essa batalha judicial. E uma pequena pausa aqui. Se essa explicação já está ajudando a clarear as coisas, que tal deixar um like e compartilhar essa análise? Isso ajuda demais a levar esse conhecimento tão importante para mais gente. É um apoio que faz toda a diferença para o nosso trabalho, de verdade. Certo, vamos lá. O ponto de partida de quase todo o processo criminal é a investigação policial. É aqui que tudo começa, quando a polícia vai apurar um suposto crime. E essa fase inicial tem uma característica bem particular. A palavra que define bem essa fase é inquisitorial. O que isso quer dizer? Pense como se o poder de investigar estivesse todo concentrado numa única mão, a do Estado, representado pela polícia. O objetivo aqui é juntar informações, buscar indícios, mas sem que exista ainda uma acusação formal na frente de um juiz. As características do inquérito mostram bem isso. Ele é sigiloso, para não atrapalhar a investigação, claro, mas o ponto crucial está aqui. Os direitos de defesa nessa fase são limitados. A defesa até pode acompanhar, mas não tem a mesma força que vai ter depois, no processo. É exatamente por isso que, em regra, tudo que é apurado aqui no inquérito precisa ser refeito, ser confirmado lá na frente do juiz. E agora, a gente chega no ponto de virada. Quando o inquérito policial acaba, a bola passa para o Ministério Público. É o promotor que vai decidir se existem elementos suficientes para levar o caso para a justiça. E é aqui que o jogo muda completamente de figura. O caminho é basicamente este. A polícia termina o inquérito, o promotor analisa tudo e, se achar que tem base, oferece a denúncia. O juiz, por sua vez, aceita essa denúncia. E pronto. Nesse exato momento, o investigado vira réu. E é aqui que aquele escudo do cidadão, com o contraditório e a ampla defesa, é ativado com força total. A partir daqui, o sistema deixa de ser inquisitorial e passa a ser acusatório. O que isso significa na prática? Que agora a gente tem um triângulo bem definido. De um lado a acusação, do outro a defesa em pé de igualdade e no topo um juiz neutro, imparcial, que está ali só para julgar, sem ter participado da investigação. Beleza, o processo começou, mas como é que esse escudo funciona na prática? Como a defesa realmente usa esses direitos no dia a dia do fórum? Bom, o primeiro pilar é o que chamamos de defesa técnica. Ou seja, é obrigatório ter um advogado ou uma advogada no processo. É um direito que a pessoa não pode abrir mão. Se não puder pagar, o Estado tem que fornecer um defensor. E essa regra é tão, mas tão séria que o Supremo Tribunal Federal já deixou claro: um processo sem advogado é um processo nulo, inválido. E essa defesa funciona em duas frentes, digamos assim. Tem a técnica, que é a feita pelo profissional do direito com todo o conhecimento da lei, e tem também a autodefesa, que é o próprio réu exercendo seus direitos. Coisas como o direito de estar presente nas audiências e, claro, talvez o mais famoso de todos, o direito de ficar em silêncio. E olha, isso é importantíssimo. O direito ao silêncio é uma das maiores manifestações da autodefesa. Ficar calado jamais pode ser visto como uma confissão de culpa. É, na verdade, uma estratégia, uma ferramenta de defesa. É o direito de não produzir nenhuma prova contra si mesmo. Um exemplo perfeito do contraditório funcionando é quando uma testemunha é ouvida. Funciona mais ou menos assim.
Primeiro, quem indicou a testemunha faz as perguntas. Logo depois, a outra parte tem o direito de fazer as suas próprias perguntas para a mesma pessoa. Isso é o contraditório puro. É forçar a busca pela verdade através do debate, do confronto de versões. Uma pausa rápida para um recado importante. Sabe, compartilhar esta análise com amigos ou em grupos de redes sociais é o que realmente nos ajuda a criar mais conteúdo de qualidade como este. Esse apoio direto de quem nos acompanha é crucial. Faz toda a diferença para o crescimento do nosso trabalho. Então, muito obrigado. Mas e se esses direitos tão sagrados forem desrespeitados? O que acontece quando o escudo do cidadão é furado, quando ele falha? A consequência jurídica para isso é a nulidade do ato. E existem basicamente dois tipos. A nulidade absoluta, que é para erros gravíssimos, que violam o interesse de toda a sociedade, como a falta de um advogado. E tem a nulidade relativa, que trata de falhas que prejudicam o interesse de uma das partes. Nesse caso, a parte precisa reclamar no momento certo e provar que teve um prejuízo. Tá, mas vamos para a prática. O que isso quer dizer no dia a dia de um processo? Qual o efeito real disso tudo? As consequências são bem sérias. Primeiro, aquele ato específico que teve o erro é anulado, deixa de valer. Segundo, uma prova que foi obtida de forma ilegal, ela é simplesmente jogada fora, não pode ser usada. E mais importante, qualquer outra prova que nasceu dessa prova ilegal, a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada, também é contaminada e descartada. Em casos muito graves, o processo inteiro pode ser anulado desde o começo. E para a gente fechar, vamos conectar tudo isso com algo maior. Por que, afinal, o contraditório e a ampla defesa são tão importantes, para muito além dos tribunais? E aqui está o coração da coisa. Esses direitos não são um luxo, um benefício para acusados. Eles são uma garantia para toda a sociedade. Funcionam como um freio, sabe? Para garantir que o poder imenso que o Estado tem de punir seja usado de forma justa, controlada e civilizada. E isso é, sem dúvida, a base de uma sociedade livre. Fica aqui uma reflexão final. É possível chamar de justiça uma decisão que foi tomada sem que o acusado tenha tido todas as chances e ferramentas possíveis para se defender de forma completa e efetiva? A resposta para essa pergunta parece definir bem a diferença entre um Estado autoritário e um verdadeiro Estado de direito. Muito obrigado por acompanhar esta análise até aqui. Para outros mergulhos em temas do direito, é só procurar o DireitoCast no Spotify. Ah, e não se esqueça, deixar um like é mesmo muito importante para a gente. E para quem prefere o formato em vídeo, nossas análises também estão lá no YouTube e no TikTok. É só buscar por DireitoCast. Um abraço e até a próxima.